Velho Testamento, lição de número 3. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. No estudo de hoje, inicialmente, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre a Bíblia, que eu sei vão abrir seu entendimento sobre este livro, o livro mais importante do mundo. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra, onde estudaremos a Bíblia por completo, livro por livro. Estamos apenas começando, por isso, fique conosco todos os dias neste mesmo horário e convide outras pessoas para participar conosco deste importante estudo da Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer algo sobre como estudar a Bíblia. Há 3 passos que devemos tomar para que possamos estudar corretamente a Bíblia. Primeiro, a observação. Depois, a interpretação e a aplicação. Observação traz a pergunta: o que está escrito? Significa que quando se abre um livro da Bíblia, quando se toma um capítulo da Bíblia, quando se lê um verso da Bíblia, você quer fazer essa pergunta: o que está escrito? A segunda questão que você levanta vem com o título de interpretação. A palavra interpretação traz a seguinte pergunta: mas o que isso significa? A terceira questão da qual você tem de se autoeducar ao ler as Escrituras vem com o título de aplicação e traz a seguinte pergunta: o que isso significa para mim, para a minha vida? É muito simples. Observação: o que está escrito? Eu me lembro de um homem em um estudo bíblico que fiz há alguns anos. Ele acompanhava atentamente a leitura de cada passagem das Escrituras. Mas quando eu dizia para o grupo: agora, o que isso significa? Aquele senhor então olhava para mim e para o verso e depois olhava para mim outra vez e dizia: olha, eu acho que isso significa exatamente o que esse verso quer dizer, rapaz. Ele estava certo o tempo todo. Porque qualquer verso das Escrituras, qualquer livro, qualquer capítulo, sempre significa exatamente o que está escrito. É claro que a pergunta verdadeira é: o que está realmente escrito? De certa forma, essa é a pergunta mais importante das 3. O que está realmente escrito? Uma vez encontrada a resposta para essa pergunta, não é difícil imaginar o que ela significa, a não ser que você não queira saber. É claro que a pergunta que mais nos interessa no nosso estudo da Bíblia é a terceira. O que essa mensagem significa para mim, para a minha vida? Quando você chegar na seção chamada Aplicação, será preciso fazer algumas perguntas. Por exemplo, existe algum exemplo a ser seguido? Existe algum aviso para prestar atenção? Foi dado algum mandamento para que seja obedecido? Há algum pecado a ser abandonado? Alguma nova verdade sobre Deus ou sobre Jesus Cristo? Existe alguma pergunta que eu não saiba responder? Bom, essas perguntas vão ajudá-lo a tirar melhor proveito das Escrituras. Gostaria de compartilhar agora o que podemos chamar de regras para estudar a Bíblia. Existem regras e linhas de direção para tudo, não é mesmo? Não é diferente com o estudo da Bíblia. No seminário, eles usam com frequência uma palavra complicada. Eles a chamam de hermenêutica. Mas nós não vamos chamar assim. Vamos dizer que veremos aqui algumas regrinhas a serem usadas no estudo da Bíblia. Aqui está uma. Quando você ler uma passagem das Escrituras, lembre-se, existe uma interpretação, mas pode haver centenas de aplicações. Isso é verdade. Centenas de aplicações. Aplicação é diferente de interpretação. Existe apenas uma interpretação e você precisa ser humilde nesse momento, especialmente se alguém não concordar com a sua interpretação. Quanto à aplicação,
existem milhares de maneiras com que o Espírito Santo pode aplicar as Escrituras na sua vida. Já que a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo, você deve sempre manter o foco nele, quando estiver lendo as Escrituras. Quando você estiver estudando o Velho Testamento, lembre-se de que você está à procura de exemplos e admoestações. Há uma razão para o fato de que os primeiros 17 livros do Velho Testamento sejam sobre a história. Há muito de história nos livros da lei e nos livros proféticos. Eventos históricos na Bíblia, além de ser históricos, podem conter um significado alegórico. O que eu quero dizer é o seguinte: em Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: Abraão teve 2 filhos. Essas coisas são alegóricas. Ninguém tem dúvidas de que aquele fato é histórico. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael tornou-se o pai dos árabes e Isaque o pai dos judeus. Há árabes e judeus na Terra Santa nos dias de hoje. Isto é história. O apóstolo Paulo diz: Abraão teve 2 filhos. Isso também é uma alegoria. Eu acredito que ele mostra por precedentes e por princípios que na Bíblia uma história com E pode ser história com H. E sem tirar nada da historicidade daquela história, a história também pode ter um significado alegórico. Quando o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas aconteceram como exemplos, ele usa uma palavra no grego traduzida como exemplos. É uma palavra como a palavra modelo. O que ele realmente está dizendo é que todas aquelas coisas que aconteceram eram modelos, que são como lições ou alegorias. Então, quando você ler a literatura histórica do Velho Testamento, continuando esse estudo histórico, procure por essas alegorias, ou esses modelos, ou esses exemplos e admoestações. Encontramos muitos versículos que são difíceis de entender, mas existem muitos outros de fácil compreensão. Sempre procure interpretar os versículos obscuros à luz dos versículos que são mais claros. Como pastor, uma vez eu compartilhei alguns versículos com uma mulher que estava passando por um certo problema. Ela me disse: Pastor, não me confunda com as Escrituras, eu já estou decidida. Sabe, algumas pessoas querem ler as Escrituras desse jeito. Suas opiniões já estão formadas. É muito difícil para Deus mostrar a alguém assim o que as Escrituras querem dizer e o que Ele pretende fazer se sua mente já estiver fechada numa opinião. Outro importante princípio sobre as Escrituras, especialmente se você ensina sobre as Escrituras, é o seguinte: uma vez que você tiver aprendido o significado dos versículos, pergunte a você mesmo se é de sua vontade obedecer às Escrituras antes de ensinar para outra pessoa. E aqui vai mais uma. Lembre-se sempre que Deus nos fala através da sua palavra. Por isso, aproxime-se da palavra de Deus com muito cuidado, pedindo a Deus que revele a palavra pessoal a você através do Espírito Santo. Uma boa oração para se fazer nesses momentos é: Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver a verdade que Tu tens para mim nesse instante, hoje mesmo. Essa é uma boa maneira de se aproximar das Escrituras. Seria bom também que você admitisse que existem algumas passagens que você não entende, como esse versículo em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Eu recentemente dei uma olhada em um comentário de Martin Luther King sobre isso. Ele disse o seguinte: ninguém sabe o que esse versículo quer dizer. Eu acho que esse comentário é bastante animador. Eu fico feliz de saber que alguém foi honesto o suficiente para dizer que ninguém sabe o que o versículo quer dizer. Acho que há vários versículos como esse na Bíblia, mas não se sinta desiludido se encontrar um deles. Nem se preocupe tanto com esses detalhes na Escritura que não são básicos ou tão importantes quanto as doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. Há um versículo muito fácil de ser lembrado em Deuteronômio 29:29, que diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Alguém disse a Mark Twain, o famoso escritor: eu não gosto da Bíblia porque ela está cheia de versículos que eu não consigo entender. Mark respondeu: os versículos da Bíblia que me perturbam não são os que eu não consigo entender. Os versículos que me preocupam são aqueles que eu consigo entender. Há coisas secretas que pertencem a Deus. Ele não compartilha com ninguém. Mas há certas coisas que Ele quer que façamos. E Ele deixa isso muito claro.
Portanto, não se preocupe demais com essas coisas obscuras, essas coisas secretas que Deus não revela a ninguém. Nunca esqueça que não há versículo na Bíblia que possa ser interpretado de forma pessoal ou isolado do resto da Escritura. Isso é o que Pedro quer dizer em 2 Pedro 1:20, quando ele diz: nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Você pode adquirir todos os comentários e ferramentas que eu recomendei, mas nunca esqueça, especialmente quando estiver lendo o Velho Testamento, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Se o Novo Testamento comentar o Velho Testamento, lembre-se que o melhor comentário sobre a Bíblia, quem faz, é a própria Bíblia. Pegue sua Bíblia e procure pela verdade e pela vida, e não apenas para ampliar os seus conhecimentos. Portanto, quando você estudar as Escrituras, não haja como um mero estudioso da Bíblia. Faça como Jesus disse: venha com vontade, e ao fazer aquilo que as Escrituras disserem, você chegará ao conhecimento que é a palavra de Deus. É a aplicação das Escrituras, a obediência às Escrituras, que farão da Bíblia um poder, um verdadeiro poder na sua vida. Aqui está mais um grande princípio que me ajudou muito na leitura, especialmente do Velho Testamento. Quando você for ler a Bíblia, procure pela verdade, verdade a ser vivida, sem ficar preocupado com a forma literária na qual a verdade é apresentada. O que eu quero dizer é, quando você menciona o livro de Jonas, imediatamente surge uma discussão sobre se uma baleia pode ou não engolir pessoas, como se essa fosse toda a mensagem do livro de Jonas. É claro que a verdadeira discussão sobre o livro de Jonas não pode ser histórica. Alguns sempre dirão: isso não pode ser verdade. Isso deve ser mais um daqueles contos de fadas ou alguma coisa parecida. Não dá para acreditar que isso aconteceu literalmente. Bom, francamente, o livro de Jonas tem uma grande verdade a nos ensinar. Ao abordar o livro de Jonas, eu sou bastante incisivo sobre a verdade que Deus nos ensina neste livro. É a verdade sobre preconceitos. Na realidade, Jonas é a história de um profeta que odiava os ninivitas porque eles eram seus inimigos. Deus mostrou a Jonas que o amor de Deus se estende aos inimigos, no caso, os ninivitas. Essa é a mensagem de Jonas. Superar seus preconceitos para que Deus possa agir através de você. Isso não tem nada a ver com baleias engolindo pessoas. Quando você for ler o livro de Jonas ou a história de Adão e Eva ou qualquer outra história do Velho Testamento, leia as histórias e faça a seguinte indagação: mas o que isso quer dizer? O que significa? O que isso significa para mim? Deus, qual é a verdade que você está tentando me mostrar através dessa história na Escritura? No Salmo 119, versículo 160, temos um relato sobre as Escrituras que diz o seguinte: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Isso quer dizer que quando viermos até as Escrituras procurando pela verdade, devemos procurar pela verdade plena. Não qualquer verdade, a grande verdade, o âmago, a essência de toda a verdade. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a completa e conclusiva mensagem de Deus aqui? No mesmo espírito, abra sua Bíblia e leia vários livros, especialmente o Novo Testamento, procurando pelo que podemos chamar de o argumento do livro. Livros como Romanos e Hebreus têm um argumento interessante. Eles têm uma tese que está por toda parte do livro, da primeira à última palavra. Antigamente, até o século XVI, não existia essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Um cardeal católico romano chamado Caro foi quem dividiu a Bíblia em capítulos no século XVI. Isso significa, como você já deve ter notado, que o apóstolo Paulo nunca ouviu falar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, porque quando ele escreveu a carta de Corinto, ele não sabia que ela seria dividida em capítulos e versículos séculos mais tarde. Às vezes os capítulos e versículos são muito úteis e convenientes, mas às vezes eles podem quebrar a sua linha de raciocínio e fazer com que você perca a verdade que o autor do livro está tentando mostrar. Por isso, tente encontrar o argumento do livro. Sempre considere o contexto das passagens da Escritura. Uma das melhores maneiras de mentir é disfarçar a verdade, ou relatar a verdade fora do contexto, ou ainda, contar apenas uma parte da verdade. Mudando o contexto das Escrituras, você pode usá-las para provar qualquer coisa que quiser, qualquer ponto de vista. Por isso,
Sempre considere o contexto de uma passagem das Escrituras. Sabe, eu gostaria agora de começar o estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre o começo. A palavra Gênesis, o nome desse livro é como a palavra genética. Tem a ver com o início. Porque Deus começa a Bíblia, falando do início, da origem das coisas. No livro de Gênesis, Deus nos fala de muitas coisas como elas eram, porque Ele quer que nós compreendamos as coisas como elas são. Eu acredito que Jesus nos dá a chave do livro de Gênesis. Em Mateus capítulo 19, as pessoas vieram até Jesus e perguntaram sobre o casamento. Quando eles fizeram essas perguntas, Jesus disse: olha, se vocês quiserem entender o casamento como ele é, volte e estude o casamento como ele era. Vá até Moisés ou Gênesis e faça a pergunta: qual era a intenção de Deus quando criou o homem e a mulher? Estude o casamento como ele era no princípio, disse Jesus, e vocês vão entender o casamento como ele é. Para mim, essa é a chave do livro de Gênesis. Primeiramente, no livro de Gênesis, Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu. Como já mencionamos, existem 1189 capítulos na Bíblia e somente 1,5 capítulo tratam da criação. Mas se você conversar com algum intelectual sobre a Bíblia, você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a Bíblia trata. Ela trata da criação muito rapidamente, pouco, apenas 1,5 capítulo. Mas por que, afinal, a Bíblia fala sobre a criação? Porque Deus nos conta um pouquinho sobre a criação? No livro de Gênesis, creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação, porque Ele sabe que um dia, assim como Davi, chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós. Davi falhou miseravelmente e quando ele fez isso, ele orou assim: cria em mim um coração novo, ó Senhor, e renova o meu espírito. O que Davi estava dizendo no Salmo 51:10 era simplesmente isso: Deus, eu preciso de um ato de criação no meu coração. Se o Senhor não criar alguma coisa em mim que não estava em mim quando eu nasci, eu vou falhar de novo e de novo e de novo. Deus, eu preciso de um ato de criação. Quando Jesus falou sobre o nascer de novo, ele disse: você precisa nascer novamente, porque o que nascer da carne é apenas carne. Quando os apóstolos comentaram sobre o ensinamento de Jesus sobre nascer de novo, eles chamaram essa essência de criação. Quem estiver em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus fez um ato de criação no coração do homem que nasceu de novo. Essa é a criação como ela é. Quando finalmente percebemos que precisamos desse ato de criação, eu acredito que Deus quer que saibamos que somente Ele pode fazer isso e que devemos nos voltar para Ele em busca desse ato de criação. Deus quer que nós entendamos o conflito das relações entre as nações, por exemplo. Ele quer que entendamos o conflito como ele é de fato. Por isso o capítulo 4 do livro de Gênesis fala sobre o conflito como ele era no princípio. Do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, Deus fala sobre a catástrofe como ela era no princípio. Então entenderemos a catástrofe como ela é hoje. Deus destruiu o mundo inteiro. Isso foi chamado de dilúvio. Nos capítulos 6 a 9 encontramos a história de Noé e o dilúvio. Esse é um bom ponto para descobrir que o melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. O Novo Testamento nos fornece um comentário sobre a história de Noé e o dilúvio. Jesus toca nesse assunto 2 vezes. Ele faz uma comparação com a sua segunda vinda. O apóstolo que escreveu o livro de Hebreus diz que isso é uma figura da fé. O autor de Hebreus se concentra na fé de Noé e diz que essa é a lição que devemos aprender dessa história de catástrofe. O apóstolo Pedro compara o dilúvio com a salvação. Ele diz que Noé abria a arca para as pessoas e dizia: você pode entrar nessa arca e ser salvo. Esse é um grande símbolo daquilo que chamamos hoje de salvação. No livro de Gênesis temos também a aliança entre Deus e o homem. É o fenômeno de Deus vindo até o homem para fazer uma aliança. Isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Quando Jesus encontra os apóstolos, ele diz: siga-me, e eu o farei, siga-me. Essa é a sua parte. Eu o farei. Essa é a minha parte. Isso é uma aliança, um acordo. Deus faz alianças assim com a gente. Esse é o significado da expressão Velho Testamento, a antiga aliança.
e da expressão Novo Testamento, que significa Nova Aliança. A velha aliança é: creia em mim quando eu digo que vou fazer algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus está vindo. A nova aliança é: creia em mim quando eu digo que fiz algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus veio. Deus quer que entremos em uma aliança de fé com Ele. Uma aliança como ela era no princípio, pois assim poderemos entender a aliança como ela é. Isso aparece no livro de Gênesis capítulo 9, no fim da história do dilúvio. No 11º capítulo de Gênesis temos uma história muito interessante. Vemos os homens se reunindo. Deus olha para baixo e diz: olha aqueles perversos se juntando, unindo suas tecnologias e seus cérebros, achando que se estiverem unidos não há nada que não possam realizar. Então Deus disse: acho que vou acabar com isso. Então ele desce e destrói tudo. Na história da Torre de Babel, o que Deus está tentando nos mostrar? Acho que ele está nos mostrando algo muito significativo. Parece que por séculos Deus esteve impedindo o homem de se unir e expandir sua tecnologia. Deus deliberadamente confundiu todos eles. Ele dividiu as línguas para que não fosse possível a comunicação. Não é interessante que agora, no século XXI, parece que Deus tirou o pé do freio e permitiu que o homem se unisse novamente? Sabe, comunicação, transportes e tecnologia, isso tem unido o mundo inteiro. Não há quase nada que o homem não esteja fazendo com a tecnologia. Hoje ele tem o poder para destruir a si mesmo, resultado da união dos cérebros. Na Universidade de Princeton, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas das mais inteligentes do mundo se juntou para fabricar a bomba atômica. Agora, a tecnologia humana realmente resultou em algumas coisas fenomenais. É interessante quando voltamos ao livro de Gênesis. Quando o homem começou a se unir, Deus disse: espere aí. Tem algumas coisas que eu quero fazer primeiro. Ele então enviou Abraão, e daí temos aquele período de 2000 anos da história. Então, mais tarde, Deus parece estar tirando o pé do freio e dizendo: tudo bem, vá em frente, juntem-se, façam o que quiserem. Será possível que o mundo gire para cima ou para baixo, dependendo da nossa filosofia, porque Deus permitiu que o homem se juntasse? O que Deus nos diz no 11º capítulo de Gênesis? Quando lemos Gênesis capítulo 12, encontramos 3 personagens: Abraão, Jacó e José. Deus nos diz muita coisa através do estudo dos personagens. Deus quer que entendamos a fé. A fé é muito, muito importante. Por isso Deus nos conta a história de um homem chamado Abraão. Deus queria que entendêssemos o que chamamos hoje de crise de identidade. Por isso Ele nos contou a história de Jacó. Deus queria que soubéssemos que Ele está no comando e que Ele é soberano nas circunstâncias de nossa vida. Por isso Ele nos contou a história de José. Bem, essa é uma visão geral do livro de Gênesis. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, procure observar as coisas como elas eram no princípio. Toda vez que você encontrar o livro de Gênesis descrevendo alguma coisa como ela era no princípio, pergunte-se: o que Deus está me dizendo agora? O que é que Deus quer que eu saiba? Por que Ele me falou sobre isso no livro de Gênesis? Agora estamos realmente começando o nosso estudo da Bíblia. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer 3 coisas. Primeiro, tenha certeza de não perder nossas aulas e peça sua cópia da apostila de estudos. A segunda coisa é convidar seus amigos e sua família para participar desse importante estudo. Finalmente, comece agora, se você ainda não começou, a ler o livro de Gênesis. E lembre-se de fazer as seguintes perguntas: o que isso quer dizer? E o que isso significa para mim? Ou, o que Deus quer que eu faça com o que eu estou aprendendo? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.